Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem joga melhor? Ordem do dia. O tema de hoje é Jogos de Azar. Em junho, o Senado Federal aprovou uma medida provisória que permite a realização de sorteios e distribuição de brindes a título de propaganda em canais de TV e rádio do Brasil. Termina no dia 20 de julho o prazo para que o presidente sancione ou vete a MP 923, que foi modificada no Congresso. O texto aprovado libera a prática dos chamados telejogos, mas proíbe ações que configurem jogos de azar. A exploração dos jogos de azar é proibida no Brasil há mais de 70 anos, mas essa regra vem sendo questionada, inclusive dentro do parlamento. Neste episódio, vamos saber mais sobre este assunto com o cientista político Gustavo Tavares, na Metapolítica. Gustavo, o que diz a lei brasileira sobre os jogos de azar? Olá, Nayara. Embora seja comum, praticar ou explorar jogos de azar é crime em todo o território nacional. É o que determina o Decreto-Lei 9.215 de 1946. Com base nesse preceito, as forças policiais do país repreendem o comércio de jogos de azar. Por isso, são recorrentes nos noticiários os casos de pontos de jogos fechados pela polícia. Entre as atividades mais conhecidas desse comércio ilegal estão, por exemplo, o jogo do bicho e apostas em máquinas caça-níqueis. Para ilustrar melhor o alcance da legislação, antes precisamos entender qual é o conceito adotado por ela. A designação de jogos de azar está disposta, na verdade, na Lei de Contravenções Penais, a Lei 3.688 de 1941. De acordo com o parágrafo 3º dessa lei, são considerados jogos de azar o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte. As apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas e as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Por se tratar de uma contravenção, as penas para quem pratica ou promove jogos de azar podem combinar prisão simples com pagamento de multa. Variam de 15 a 2 anos de prisão, no caso de jogos de azar, conforme a gravidade do ato praticado. Por exemplo, a pena para quem promover ou extrair loteria sem autorização legal vai de 6 meses a 2 anos de prisão simples, com pagamento de multa, já que quem divulga anúncios ou resultados de loterias não autorizadas incorre apenas no pagamento de multa. Como a legislação sobre o tema é bastante antiga, as multas previstas no Decreto-Lei que instituiu a proibição estão calculadas em contos de réis, mas o texto foi atualizado em 2015 pela Lei 13.155, e aí ficou entre R$ 2.000 e R$ 200.000 o valor da multa para quem participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação como ponteiro ou apostador. Está em andamento no STF um recurso, protocolado em 2016, que pode levar o Supremo a decidir se a proibição dos jogos de azar é constitucional ou não. Estamos falando do recurso extraordinário 966-177. No caso a ser analisado, o MP do Rio Grande do Sul questiona a decisão da turma recursal dos Juizados Especiais Criminais no Estado, desconsiderando a prática da exploração de jogos de azar uma contravenção penal. Para a turma, os fundamentos que embasaram a proibição são incompatíveis com os princípios constitucionais vigentes. Ainda em 2016, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão, ou seja, a decisão que for tomada nesse caso valerá para todos os casos semelhantes. Por que é tão difícil falar em legalização dos jogos de azar no Brasil? Esse é um tema polêmico porque envolve não só questões de ordem econômica, mas também de ordem moral, social e até sanitária. O conflito entre a responsabilidade do Estado e a autonomia do cidadão, nesse caso, estão relacionados a costumes, vícios, liberdade, entre outros inúmeros pontos. Também é importante destacar que a prática é muitas vezes associada ao tráfico de drogas e à exploração sexual, o que torna o assunto ainda mais complicado. No geral, a argumentação de quem é a favor da legalização baseia-se, em primeiro lugar, no princípio da liberdade individual, mas também na possibilidade de gerar empregos e aumentar a arrecadação do Estado por meio da tributação sobre a atividade. Mas, para se ter uma ideia da carga, do peso do tema, basta analisar o texto que instituiu a proibição dos jogos de azar. O texto, de 1946, diz que a repressão dos jogos de azar é um imperativo da consciência universal. A legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim. A tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração de jogos de azar. E, por fim, que das exceções abertas à lei geral decorreram abusos nocivos à moral e aos bons costumes. Isto é, a própria lei vincula princípios e valores morais relativos aos jogos de azar.
O que propõe os congressistas favoráveis à legalização e à regulamentação dos jogos de azar? As propostas pelo fim da proibição dos jogos de azar são inúmeras, né? Em uma breve busca no portal da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o tema, a gente encontra uma cadeia de projetos que estão todos apensados a um projeto principal, que é o PL 442 de 1991, de autoria do ex-deputado Renato Viana. Esse projeto dispõe sobre a legalização dos jogos de azar, alterando o Decreto-Lei 3.688, que é aquele que trata sobre contravenções penais, e está pronto para ser pautado no plenário desde 2016. É um projeto extenso, com quase 100 artigos e mais de 30 páginas. É curioso salientar que o mencionado projeto não se refere a jogos de azar, mas a jogos de fortuna, qualificando-os como instrumento de desenvolvimento social e econômico. A gente percebe aqui que é um afastamento, né, daquela visão do decreto da década de 40, que associava o jogo, né, a questões morais. Aqui, logo no início, os autores estão propondo que os jogos de azar, ou como eles chamam, jogos de fortuna, sejam associados ao desenvolvimento social e econômico. A definição dada por esse projeto a jogos de fortuna são jogos em que o ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente de evento futuro aleatório. É interessante observar também que esse projeto atribui à União a competência para regular a matéria. Os estados e o DF teriam apenas uma delegação para regulamentar o assunto em seus respectivos territórios, observando os critérios previstos pelo governo federal. Isso significa que os estados e o DF somente poderão licenciar loterias estaduais e jogo do bicho após o licenciamento feito pela União. Segundo esse projeto, o licenciamento das máquinas de vídeo bingo, das de jogos eletrônicos em cassinos e de sistemas eletrônicos online terão que possuir laudo técnico emitido por laboratórios independentes especializados, e esses laboratórios devem ser credenciados junto à Polícia Federal. Como se pode ver, esse tipo de jogo de azar está exclusivamente sob a alçada da União, não tendo sido delegado aos estados e municípios. Para que fique claro, os estados somente poderão regular o jogo do bicho e a loteria estadual, e os municípios apenas os bingos, mas não os eletrônicos. Em todo caso, estados e municípios, dentro de suas competências, somente poderiam licenciar os jogos já licenciados pela União. A respeito do papel regulador do Estado sobre os jogos de azar, vale destacar o artigo 21 do último relatório aprovado ao projeto. Artigo 21. As pessoas jurídicas licenciadas à exploração de jogos de fortuna, nos termos desta lei, são obrigadas a usar sistema de gestão de controle próprio a fim de permitir que a União e a Autoridade Tributária Federal acompanhem ininterruptamente as apostas e pagamentos de prêmios em cada modalidade de jogo, em todas as máquinas ou sistemas previamente autorizados em tempo real. Ou seja, a ideia é que o Estado esteja o tempo todo controlando todas as movimentações que ocorram dentro desse sistema, dentro dessas empresas que serão licenciadas. A maior parte do projeto é destinada a regulamentar detalhadamente, minuciosamente, cada modalidade de jogo de azar. Os cassinos, o jogo do bicho, as loterias, as máquinas, etc. Além disso, existem penalidades para quem explorar os jogos sem obedecer aos critérios previstos na lei. A pena pode chegar até 8 anos de prisão e multa. Em relação ao aspecto tributário, o projeto não especifica o tanto de tributo que vai incidir sobre as atividades relacionadas aos jogos de azar. Mas no artigo 81 do projeto está previsto que uma lei complementar futura instituirá a contribuição social que incidirá especificamente sobre as atividades. Do total a ser estabelecido por essa lei complementar, pelo menos 20% deverá ser destinado ao Fundo Geral do Turismo. Como falamos há pouco, esse projeto está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara desde 2016, ano em que a comissão especial criada para analisá-lo aprovou o relatório do deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, que continua como deputado federal e pode vir a ser o relator da matéria novamente no plenário da Câmara. Gustavo, e no Senado, existe algum projeto a respeito? No Senado Federal, a sorte dos jogos de azar tem sido diferente. O PLE 186 de 2014, de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que também pretende legalizar a exploração dos jogos de azar, teve uma tramitação bem conturbada. Quando ele foi apresentado, em 2014, não houve muito interesse em torno do projeto. Em 2015, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, mandou esse projeto para uma comissão especial que estava analisando um conjunto de matérias na época, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional. Nessa comissão, o relator foi o senador Blairo Maggi, o então senador Blairo Maggi, que apresentou um relatório favorável à matéria, que foi aprovada. Pelo rito de tramitação aplicado à matéria, após a aprovação lá na comissão, no dia 16 de dezembro de 2015, o projeto deveria seguir para análise da Câmara dos Deputados, sem ter que passar pelo plenário do Senado.
No entanto, um requerimento feito pelo senador Fernando Bezerra Coelho, à época filiado ao PSB de Pernambuco, solicitou que a matéria passasse novamente pela comissão especial. Lá, o senador Fernando Bezerra foi o relator e aprovaram a matéria mais uma vez. Como tinha havido recurso para que a matéria fosse analisada pelo plenário, em vez de ir direto para a Câmara, ela teria que ser votada pelo plenário do Senado. No entanto, antes de isso acontecer, o senador Magno Malta, o então senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, apresentou um requerimento para que a matéria fosse analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Então, para lá, o projeto foi enviado em dezembro de 2016. Na CCJ, o relator da matéria foi o então senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que apresentou um relatório favorável ao projeto. No entanto, em março de 2018, a CCJ rejeitou o relatório do senador Benedito de Lira e, em substituição, aprovou o relatório do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que era contrário ao projeto. Ou seja, a CCJ rejeitou o projeto que regulamentava os jogos de azar. Dessa maneira, desde então, o projeto aguarda a votação em plenário do Senado. Como é possível observar, o tema é bastante polêmico e divide as duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, o principal projeto tramita há quase 30 anos, mas conta com uma aprovação na comissão especial. No Senado, um projeto semelhante tramita há menos tempo, mas tem parecer contrário da CCJ. Sem dúvidas, a regulamentação do jogo de azar é um dos projetos com maior potencial de divergência dentro do Congresso, há décadas. Mostrando que o tema definitivamente não é consenso, chegou a tramitar no Senado um projeto para criminalizar a exploração de jogos de azar e tornar mais eficiente a perseguição penal nos casos de lavagem de dinheiro. O PLS 274/2006 foi proposto pela CPI dos bingos, mas acabou sendo arquivado em 2011. Pelo que deu para perceber, o tema está estagnado há algum tempo dentro do Congresso Nacional. Houve alguma movimentação recente nesse sentido? Recentemente, a questão voltou à discussão enquanto o Congresso analisava a medida provisória 923, que autoriza os telejogos e foi citada na abertura do programa. Entre as emendas apresentadas à matéria, estava a emenda de número 47 do deputado Bacelar do Podemos da Bahia, que sugeria a revogação dos dispositivos legais que proíbem os jogos de azar e caracterizam a atividade como contravenção penal. Na visão de Bacelar, que é coordenador da Frente Parlamentar Mista pela aprovação do Marco Regulatório dos Jogos, abre aspas, os jogos são uma atividade econômica como qualquer outra, envolvem riscos e há tanto chance de ganho quanto de perda. Não são mais arriscados do que abrir uma padaria ou um salão de beleza, há alguma garantia de sucesso nesses empreendimentos, ou aplicar dinheiro a curto prazo na bolsa de valores. Fecha aspas. Segundo o deputado, abre aspas novamente, o objetivo real de criar um marco regulatório para o jogo é a proteção de seus cidadãos, através da criação de leis e regulamentos definidos, que governem os jogos oferecidos a seu povo em um ambiente justo e não manipulado. Fecha aspas para o deputado Bacelar. Vale ressaltar que, pelo interesse econômico na exploração dos jogos, há um lobby intenso e atuante no legislativo para legalizar jogos de azar e cassinos no Brasil. De acordo com o que foi noticiado pela Veja, em maio, as previsões de retração da economia aumentaram a pressão sobre o governo para discutir a legalização. Por causa do debate moral em torno do tema, isso é uma questão delicada para o presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha, ele chegou a afirmar que os cassinos serviriam para lavar dinheiro e para destruir famílias. Por outro lado, vale lembrar que, embora a bancada evangélica tenha uma posição bastante firme contra esse projeto, o prefeito do Rio de Janeiro e bispo da Igreja Universal, Marcelo Crivella, defende a legalização dos jogos de azar como forma de aumentar o emprego e a renda. Quais são as perspectivas de aprovação de uma matéria como essa dentro do Congresso Nacional? Depois de tudo que a gente viu até aqui, pode-se dizer que o futuro é incerto, porque existem pressões poderosas tanto do lado que defende quanto do lado que é contra a legalização dos jogos de azar. É claro que sempre que existe uma nova eleição para o Congresso Nacional, existe também um rearranjo das forças políticas. Em 2018, esse rearranjo foi ainda mais significativo, ou seja, nós estamos falando tanto de uma Câmara dos Deputados quanto de um Senado Federal muito modificados em relação à composição que analisou esses projetos em cada casa na legislatura passada. Por outro lado, um dos principais segmentos da sociedade que apoia o presidente da República é o segmento evangélico. Apesar disso, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, em uma viagem oficial do Senado Federal foi a Las Vegas conhecer melhor o setor, junto com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e com o deputado Hélio Lopes, apoiador incondicional do presidente Bolsonaro. Some-se a isso o fato de que o Centrão, maior bloco partidário da Câmara dos Deputados e agora base de apoio do presidente, também apoia a legalização dos jogos. A propósito, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, Guilherme Mussi, faz parte do Centrão.
O que vai decidir de fato o futuro dessa questão é o comprometimento do governo com a pauta. Se a posição do governo for pela regulamentação, o xadrez do Congresso Nacional deve seguir nesse sentido, ainda que com resistências naturalmente. Mas se não houver aval do governo, é pouco provável que haja modificação no status quo, a despeito dos interesses envolvidos. E este foi mais um Ordem do Dia. Envie para a gente seus comentários sobre este episódio e compartilhe também a sua opinião sobre o tema Jogos de Azar. Em todas as redes sociais, o nosso endereço é MetaPolíticaBR. Gustavo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.